Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 27 de agosto de 2015, quinta-feira. O número do verbete é 3.492. Ele tem 6 páginas, 52 logias e 13 máximos. O título do verbete é Mágoa, a especialidade Alta-Sediologia. Quem redigiu o verbete é a professora Regina Neves. Quantos verbetes você já escreveu? Esse é o segundo verbete. Então, a professora Regina, ela é graduada em Psicologia, pós-graduada em Consultoria Organizacional. Ela é brasileira, natural de Garanhuns, no Pernambuco. É Garanhuns mesmo? Garanhuns, Pernambuco. É voluntária da Conscienciologia desde abril de 97 e é docente de Conscienciologia desde novembro de 98 e tenepsista desde março de 2000. Então vamos à definição. A mágoa é o estado emocional imaturo de suscetibilidade, frustração, desgosto, amargura, descontentamento, pesar e ou ressentimento manifesto pela consciência intra ou extrafísica, em geral motivado pela expectativa de afeto ou reconhecimento de supostos trafores pessoais, valores intraconscienciais e ou materiais. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal da imaturidade emocional, a autopensenização irracional, os egopensenes, os patopensenes, o bagulho autopensênico cronicificado, o holopensene da incompreensão, o holopensene pessoal da reconciliação, os ortopensenes, os convívio-pensenes, os pensenes altruístas, a pensenidade interassistencial. Agora na fatologia. A mágoa, a emoção contida, a emoção dissipadora ou bloqueadora das energias conscienciais, a emoção redutora do autodiscernimento, a emoção dificultadora da autopercepção, o acriticismo, os queixumes, a necessidade de reconhecimento, a autovitimização impedindo a percepção da verdadeira razão da mágoa, o esquecimento do motivo original da mágoa e manutenção do padrão de angústia, a repressão das emoções favorecendo o fortalecimento da mágoa, o orgulho ferido, o encobrimento da insatisfação, a vontade não satisfeita, a carência por trás da mágoa, a rejeição sentida, a ingenuidade de considerar a mágoa ser extrafisicamente despercebida, a mágoa impedindo as escolhas assertivas, o egocentrismo bloqueando a percepção da dificuldade do outro. Aqui nós lemos só algumas linhas, tem muito mais informações aqui na fatologia. Agora na parafatologia. A falta da autovivência do estado vibracional profilático, a sensação de exaurimento energético, a energia da mágoa impregnando os ambientes, a mágoa sentida pela consciex, a evocação das consciências com padrão nostálgico, a vingança planejada da consciex magoada, a mágoa impressa no psicossoma, a inimizade secular decorrente do ressentimento, a escagem inconsciente com padrão de mágoa, a ausência da projetabilidade lúcida devido à mágoa sentida, a assistência ao bolsão de consciexes com mágoa, a quebra do elo patológico com a consciex magoada a partir do entendimento do parafato provocador da mágoa. Então agora aqui na argumentologia, nós temos vários itens aqui. No item motivações, tem 2 principais condições predisponentes à manifestação da mágoa. Depois tem o item comorbidade, depois o item causas. No item causas, 9 causas ou suscetibilidades da consciência afetada pela mágoa. Depois tem o item adoecimentos, com 4 exemplos numerados de acordo com os veículos de manifestação da consciência. E ainda no item terapeuticologia tem 10 atitudes prescritivas à consim para a superação da mágoa. Depois na remissiologia nós sacamos
ciúme, com sim monoideica, crescendo perdão, libertação, inveja, raiva e retroafeto deslocado. Também tem 15 itens aqui na remissiologia, nós destacamos só alguns. E na frase enfática, a superação da mágoa faz-se através do perdão e da reciclagem de atitudes egocêntricas, favorecendo a assistência fraterna e a liberação da consim de interprisões grupo-kármicas. A questionologia: você, leitor ou leitora, ainda alimenta mágoa de alguma natureza? Ou investe no fraternismo, na compreensão, no perdão e na superação dessa condição patológica estagnante? Aqui na filmografia específica tem 2 referências e na bibliografia específica tem 10 referências. Agora aqui a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Ana Maria Rocha, a Socorro Frazão e a Marilene Raganin. São 20 palavras aqui que se destacam, que marcam o verbete. Então, rancor, perdão, inveja, vingança, liberação, ruminação, psicossoma, expectativa, criticologia, imaturidade, cardiochakra, reconciliação, ressentimento, irracionalismo, suscetibilidade, autoassediologia, desdramatização, acumpliciamento, autodiscernimento e autoconsciencioterapia. Bom, nós já temos aqui muitas perguntas de teletertulianos, mas antes a gente sempre pergunta aqui para a verbetógrafa, para ela explicar, dar assim uma geral, o que te motivou, o que te levou a escrever sobre esse verbete, sobre esse tema, né, do verbete. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui e antes de tudo eu gostaria de agradecer a Enciclosapiens, né, pelo apoio, especialmente a Neida Cardoso, que me acompanhou na construção do verbete, e também gostaria de agradecer a Sônia Batista de Recife, que ela é muito incentivadora. Ninguém pode passar na frente dela lá no Recife que ela não chama para começar um verbete. Então, o que me motivou, né? Eu participei de um curso da CIP, Praxis Parapsíquica Interassistencial, e nesse curso, o curso é um curso de campo, e o objetivo é justamente a pessoa a questão do parapsiquismo, desenvolver. E eu já participei de muitos cursos de campo e nunca tinha me feito essa pergunta. E aí eu resolvi fazer nesse curso, que eu nasci numa casa em Garanhuns, né, que tinha muitos efeitos de poltergeist. E aí eu queria saber como essas consciências estavam. E foi essa pergunta que eu fiz para a Consciex, né? E aí ela respondeu assim, que as Consciex já estavam assistidas, que não tinha mais nada ali, que estava tudo bem, que já fazia muito tempo. E aí ele perguntou, mais alguma coisa? Aí eu disse, sim, meu pai. E meu pai já era Consciex nessa época, ele já dessomou uns 5 anos. E aí ele disse, aí tem. A Consciex falou, aí tem. E então, e ele disse, e aí a Consciex disse assim, você vai querer continuar com esse apego, e se você não resolver nessa existência, você quer se encontrar com ele na próxima? Aí eu disse, não quero. Só que tem uma questão muito importante que me fez refletir, que eu pensei, mas meu pai, aparentemente eu não tinha, nessa existência, eu não tive problema nenhum com ele. Aí eu disse, eu não tenho nada, eu disse para a Consciex, eu não tenho problema nenhum com meu pai. E fiquei com essa questão, sem problema, né? E a Consciex falou para eu ver a questão da mágoa, e ainda falou assim, leia um livro sobre auto-engano. Então, depois, né, na hora eu falei, não, eu não tenho problema nenhum. Mas depois, aí, claro, né, eu fui ler, né, aí eu
eu tinha mais de 12 anos que eu tinha comprado este livro, e eu comecei a ler na época e falei, que livro chato. Aí deixei de lado, e agora, aliás, quando eu fiz esse curso, que foi em 2013, aí eu peguei da estante, né, e fui ler o livro. E aí realmente eu me interessei, achei ele super interessante. E o autor, ele fala desde dos animais, como os animais provocam esse auto-engano, né? Os camaleões, os macacos, né? Eles vão provocando essa camuflagem, né? E vai explicando até chegar ao ser humano e como é que nós nos enganamos, como é que a gente provoca situações para não se olhar. E esse auto-engano tem a ver com o não querer reconhecer nossas imaturidades, nossos trafares, que nós chamamos, né? Então, é justamente por isso que a gente provoca esses auto-enganos, para não enfrentar essas imaturidades. Então, a gente prefere ignorar, simplesmente não percebe que a dificuldade, o problema, e prefere se enganar. Então, eu quis dar um viés bastante forte nessa questão do auto-engano, porque, para mim, não existia mágoa, né? Então, é isso. Mas você chegou à conclusão que existia mágoa? Sim. Aí, depois de um tempo, você vai pensando, aí eu comecei a perceber algumas reações minhas na minha adolescência, com relação ao meu pai, né, que quando ele chegava no quarto, ele falava comigo normal e eu tomava um susto. Então, coisas assim que eu falei, peraí, realmente eu achava que não tinha, porque ele é uma pessoa muito assistencial, e então eu pensava, que não tinha nada a ver. Mas aí a gente vai vendo que tem alguma coisa que não foi exatamente desta existência, mas das outras existências, que eu ainda estava trazendo alguma coisa de mágoa, né? Então nós vamos aqui iniciar as perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês aqui presentes, a hora que quiserem perguntar, é só interromper, levantar a mão aí, que a gente passa. Então aqui o nosso teletertuliano de Curitiba, o nosso assíduo teletertuliano, ele é sempre o primeiro a fazer as perguntas. Então ele pergunta em Megapensenologia, página 38. Poderia explicar o último Megapensene? Mágoa, emoção, camaleoa? Bom, eu acho que é por isso mesmo que, aliás, é por conta disso que eu falei, que a gente fica se enganando. Então, por isso que eu chamo de emoção camaleoa, porque a pessoa, depois que eu comecei a estudar sobre mágoa, eu perguntava para as pessoas, ou ouvia alguma dificuldade que a pessoa estava contando, e eu pensava, isso aí é mágoa. E a pessoa, mesmo que eu desse a entender se tinha magoado, e ela achava que não. Então, é uma emoção que a pessoa não reconhece, principalmente os homens. Eles têm um receio de reconhecer que estão magoados. Eles não querem, porque sentem uma fragilização. A pessoa que está magoada, ela pensa, isso aí é porque eu sou frágil, né? Então, prefere não colocar qualquer outra emoção, mas não reconhecer que ficou magoado. Agora, para essa pessoa que não reconhece, como que você falaria para ela reconhecer algum sinal, algum indicador da mágoa? A primeira questão é o autoconhecimento. Começar realmente a se conhecer, saber quais são as suas imaturidades, porque a única forma de a gente ir superando esses auto-enganos é a gente realmente aceitar do jeito que nós somos. Porque a partir desse reconhecimento de que eu tenho meus trafores e tenho meus trafares, e reconhecer que realmente eu posso superar essas dificuldades e não preciso ficar mais utilizando essas artimanhas, né, que os macacos usam, né? Como diria o professor Walter, a gente tem que deixar de ser primata, já faz tempo, isso. Né? Então agora em Fatologia, página 38, primeira linha. De que modo a mágoa atua como emoção dissipadora ou bloqueadora das energias conscienciais? Quais os chakras mais afetados? Bom, o chakra mais afetado é o cardiochakra.
E justamente você vê que na estrangerismologia, eles em inglês é heartache, né? Justamente porque é uma dor no coração, a pessoa sente uma opressão no cardiochakra. E isso é formado pela essa ideia, porque a pessoa com mágoa, ela fica com a ideia fechada, monoideísmo, aquela ideia fixa, e de vítima, de coitadinha. Então, ela vai tolhendo as energias. E você vê, a mágoa chega a um ponto que a pessoa se sente, fica sem prazer na vida. Né, ela vai deixando de querer viver, né? Por isso que depois, no final, tem aqueles adoecimentos, né? Agora, em Parafatologia, página 39, quarta linha. Como reverter em definitivo a inimizade secular decorrente do ressentimento? Bom, mais uma vez, né, o ressentimento aí já é um grau posterior, porque a mágoa, você tem a mágoa e depois, se você não for superando e limpando aquela ideia e vendo o outro lado da pessoa, então você vai, com seus pensamentos, você vai ficando com raiva, você foca na parte mais patológica, de incentivo, né, de querer continuar com esse agravo. Então, se transforma, é o que chama de mágoa cultivada, né, que você vai cultivando e vai formando até você ficar com ressentimento. E o ressentimento já entra a questão da vingança, né? E para você superar isso, também passa pela questão de você se conhecer, do autoconhecimento. Não tem outro jeito, é a autopesquisa na história. É você saber e compreender a situação do outro. E a gente só vai compreender o outro na medida que eu me conheço. Se eu não me conheço, eu vou sempre achar que o outro fez a questão errada, né? Que o outro foi que me magoou. E ele pode até ter me magoado, mas se eu começar a compreender a situação toda, as variáveis que ficam, né, envolvidas, então eu posso ir superando isso, né? Mas precisa eu querer, primeiro, a vontade, né, de querer me conhecer realmente como eu sou, porque a partir desse reconhecimento verdadeiro é que eu vou poder ir superando essas dificuldades. Tem aquelas fases da consciência terapia, né? Depois Sim. do autoconhecimento, você tem que se enfrentar, o autoenfrentamento, e aí vem a autossuperação. Mas como você falou, depende da sua vontade de você querer, né? Primeiro reconhecer, né? Claro. De reconhecer. Agora, em Parafatologia, página 39, penúltima linha. Como fazer assistência ao bolsão de consciexes com mágoa sem ser afetado? Olha, aí a tal coisa, a gente só pode assistir se a gente pelo menos superou uma parte daquela dificuldade. Se a pessoa continua com mágoa, ela vai entrar no bolsão, é a tal história, você vai para a baratosfera sem condições, você fica lá, né? E você vai ficar naquele holopensene de mágoa. Então, a ideia é realmente estudar bem, se conhecer, perceber quais são os detalhes que precisa superar, para poder assistir às consciências, porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, se você tem conhecimento verdadeiro sobre o que é mágoa, e como é que você entrou nessa história, como é que sai, quais são os detalhes que provocaram a mágoa, e você só sabe esses detalhes na hora que você vai superando. Você vê, eu tenho
para poder eu estar nesse estágio hoje, né, de superação de algumas, não digo todas as mágoas, que eu acho que ainda devo ter algumas por aí escondidinhas, mas algumas mais principais, eu comecei há 15 anos a estudar sobre timidez. Então, eu estudo sobre timidez, porque eu era muito tímida, não conseguia falar para 2 pessoas, né? E aí, a partir de eu conhecer o que é ser tímido, o que é que está por trás da timidez, esse orgulho, né? Essa questão de não querer se mostrar quem realmente é que eu fui começando a superar alguns traços que me permitiram hoje enxergar, a entender essa questão da mágoa. Porque se eu continuasse tímida e sem querer mostrar o meu lado que eu estava querendo esconder, né, de agressividade, de outros traços aí, eu hoje não poderia estar falando o que eu estou falando, né? Então, é um processo gradual de autoconhecimento, que à medida que a gente vai superando as dificuldades, a gente vai podendo ajudar as outras consciências. Eu só posso ajudar naquilo que eu consigo superar. Agora, uma colega sua de Recife, ela está perguntando, Citaciologia, página 38, primeira linha. Ninguém pode magoar você sem o seu consentimento. Você solicita a verbetógrafa aprofundamento do tema e saber se ela tem alguma maneira de dizer não à mágoa. Bom, a gente... Onde está? Assim, ninguém pode magoar você sem o seu consentimento. Isso é porque a questão da mágoa depende dessas imaturidades que ainda a gente não resolveu. A pessoa se magoa, que pode até ter razão, mas não adianta eu me magoar, mesmo que o outro tenha errado, porque o outro tem direito dele ser como ele é. Agora, eu poderia ter, em vez de ficar magoada, eu poderia falar para a pessoa, olha, você me magoou, comunicar o fato, para ver se a gente resolve, mas do que adianta ficar magoada? E a questão da pessoa que fica magoada é porque ela faz questão de não falar, de guardar o fato daquele incômodo, ela fica guardando. Então, aí é que está o problema. Por isso que a pessoa se magoa se ela quer, porque senão ela bota para fora, ela fala para a pessoa, você me magoou, né? E aí resolve a situação. Regina, eu queria contribuir aí. Eu vejo, por outro lado, essa questão, você está dentro, né, do contexto, a questão da imperturbabilidade. Essa frase aqui eu já conhecia da Eleonora, e ela realmente é bem assim, forte, impactante, porque parte de um princípio de que tem coisas que não nos abalam, e tem coisa que, se a pessoa tocar, resvalar, mexe em algo que provavelmente talvez seja até de outras vidas e tal. E eu não me lembro, aliás, quem foi que fez essa proposta de fazer um inventário, né, da imperturbabilidade. O professor Valdo estava aí para a pessoa fazer esse inventário. O que perturba ela durante o dia, tanto para a raiva quanto para a mágoa. Perturba a emoção, vamos dizer assim, de um modo geral, né? Se a pessoa for pensar na mágoa, ela pode até fazer uma classificação do que causa mágoa, que no caso aí não é raiva, né? Nós estamos falando de mágoa. E aí entra bem essa questão, porque tem coisa, por exemplo, que não me perturba. A pessoa pode falar o que quiser, aquilo que o Valdo falou, dar uma banana e tal. Tem coisa que, se a pessoa passar por perto, aquilo já... E será que alguma imaturidade que a pessoa está escondendo, e por isso que aí mexe? Né? E aí vem aquela coisa, até que o professor Valdo também falou, que ele deve muito aos mega assediadores. Ele falou que ajudaram muito a ele evoluir. De repente, se a pessoa ela te provoca em alguma coisa, aquilo ali pode ser útil para você fazer isso que você acabou de falar, o autoconhecimento. Por que eu me magoei quando ela falou aquilo? E por que eu não me magoei quando o outro falou não sei o quê, e a pessoa falou, nossa, mas ela falou isso para você? Não, mas aquilo para mim não me incomoda. Então, por que uma coisa incomoda e a outra não incomoda, né? E às vezes para outra pessoa incomodou. Não sei se você está entendendo. Falou para mim uma coisa, mas não me incomodou. Mesmo. Incomodou o outro, né? Eu falei assim, mas você vai deixar barato? Eu falei, não, para mim não me incomodou. Então tem coisa que às vezes incomoda um e não incomoda o outro.
essa autoanálise, essa autopesquisa é fundamental justamente para essas mágoas. Você colocou as cicatrizes, se coloca aqui muito bem. E isso que você está falando é bem importante, Jorge, porque esse é o maior indicador da onde a pessoa deve procurar. A raiz. Ela aí pesquise ali que ela vai encontrar alguma coisa. Parece que teve até uma pergunta sobre isso. Então, é naqueles incômodos que a pessoa vai descobrir aonde é que está a mágoa, aonde é que está o problema, onde é que está a raiva. E outra questão dessa emoção camaleoa que fala assim, é porque a mágoa, nos livros mesmo, é muito difícil de encontrar alguma coisa que científica na internet, porque tudo vai pelo lado, aquele... piega, sabe, ou religioso. E nesse livro aqui, que foi onde ela fala, uma terapeuta, sentimentos que causam estresse, aqui ela fala um pouco, né, sobre mágoa, mas não é só o livro, é só algumas folhas. Então, é um assunto que tem pouquíssimo, ela mesmo coloca isso, a dificuldade que ela teve para encontrar alguma coisa consistente que fale sobre a mágoa. Por quê? Porque a mágoa, tem um fato, aconteceu a mágoa, mas depois a quantidade de emoções que ficam à volta, reverbera. Então, a pessoa pode ter raiva, pode ter culpa, pode ter angústia, desprezo, pesar. Então, depois ela não sabe mais. Fica aquela sopa de emoções. E ela contamina o outro. E contamina o outro, porque fica aquela... Isso. A comprar aquela mágoa dela. E vingança, quando entra, depois vai para vingança. Professor, a mim tem um verbete, né, que eu acho que até encaixa bem nisso, aquela ruminação mental, né, que eu acho que tem tudo a ver com esse verbete, porque eu acho que a mágoa está bem ligada a esse processo da pessoa ficar ruminando, e você cita a questão da ruminação mental aqui. Isso é muito forte mesmo. Então, mas ela não fez a autoanálise, né? Se ela fizer a autoanálise, não digo que seja fácil, né? Faz a autoanálise e vê, mas por que toda vez que alguém fala para mim, por exemplo, sobre dinheiro, sei lá, vou dar um exemplo aqui, aquilo me provoca alguma tristeza, alguma coisa, ela tem que procurar saber o porquê, qual é a raiz disso, porque senão ela vai ficar se magoando a vida inteira e provocando climas no serviço, na família, porque aquilo não é só ela, né? Aquilo reverbera, como você falou, energia, pensene, aquilo vai e alastra, né? Além de fazer mal primeiro para ela. Com certeza, isso é mal. E você vê a pessoa magoada, isso, como você está dizendo, imagina isso na família, né? Como é como repercute aquele óleo pensene de tristeza, a mágoa, como ela vai minando o casal, né? Então, os casais têm que ter muito cuidado aí com essa questão da mágoa, porque como a pessoa não fala, fica contida, então fica o pensene, né? E a pessoa fica se achando de vítima. E não tem nada disso, não é? Ela não é vítima, mas a pessoa fica se considerando vítima. E da mágoa para o suicídio ou para a raiva, a da mágoa para o suicídio e para a raiva é um passo, né? Porque aquilo vai no aprofundamento, quantos casos tem, né? De se livrar daquele problema. Pode transformar numa raiva ou até ficar naquilo, aprofundar numa depressão e levar numa coisa muito pior. Isso, né? Com certeza. Diz que o índice, realmente eu não lembro onde foi que eu li, mas que um percentual muito grande dessas pessoas que suicidas ou que matam, desses delinquentes, tem a origem, no começo, né, muito longo atrás, tem uma mágoa. Então, a mágoa é que vai crescendo e vai se alterando e modificando em outras emoções mais patológicas, né? Se é que pode chamar de mais, né? Regina? Também, a vida conjugal, por exemplo, vão acumulando mágoa e acaba em quê? Violência doméstica. Sim. Não é? Acontece. Nada mais, nada menos que fruto de mágoa. De mágoas, isso. Há muita violência. Isso. Aí já entra muita coisa, né? A pessoa que chega a agredir é porque ele já tem um passado bélico, né? Tem uma série de fatores aí que podem intervir, né? E olha só, isso, quando a gente vai pensando que são várias vidas, né? Que já as pessoas estão juntas e continua com aquela mágoa, né? E não resolve, e não limpa e não resolve. Agora a pessoa, para começar a quebrar esses ciclos, né, que acontece, vai ver que uma vida ela está magoada, na outra ela foi
magoou, né? A gente nunca sabe também isso. Às vezes a gente pensa que o outro, ele me magoou, mas vai ver que eu já fiz alguma coisa antes para que ele fizesse isso. Então a gente, esse ciclo, né, que vai se alongando e se continuando, só é quebrado quando a vítima, né, entre aspas, ela sai, quebra isso, né? Ela fala, ela se comunica, ela fala, olha, me magoei. Abre mão de manter o orgulho, né, de achar que eu não posso falar, eu que estou certo, ele que tem que vir a meus pés, né, para poder pedir desculpas. Só que isso tudo fica nos pensenes, né? Na realidade, isso não é dito, né? Muito bom o seu tema, obrigada. Só para também contribuir, quando a gente sabe das múltiplas vidas, né, a gente vai entendendo que tudo está certo, né? Uma hora você magoa, uma hora você é magoada, né? Até você compreender isso, você tem que ter uma autopesquisa muito grande, uma autorreflexão muito grande para compreender, né? Isso. Sair de cena e, como se tivesse um palco, as pessoas e a situação, para você compreender isso. Requer um tempo, né? Mas eu gostei aqui da sua fatologia, que na página 38, na 11ª linha, você colocou uma ordem, né? A ruminação mental camuflada pelo silêncio do laringochakra, a sensação de opressão do cardiochakra, o bloqueio do prazer, a falta de alegria, a apatia, o comodismo, a melim. Como que você sentiu fazendo essa autopesquisa a chegar nesse diagnóstico? Na realidade, eu li algumas coisas com sentido, mas isso vai saindo. Eu fui vendo a lógica da pessoa que, se ela bloqueia o prazer, a falta, não tem alegria, né? Tem apatia, comodismo. Então, ela termina não fazendo aquilo que ela tem. Por quê? Porque a única coisa que ela tem no pensamento é a vingança, ela está magoada, sou coitadinha. Aí, a pessoa coitadinha, ela recolhe as energias, ela se sente a vítima, né? E aí, a pessoa que está muito preocupada, centrada, toda a energia recolhida, como é que ela vai conseguir fazer aquilo que ela veio fazer? Não faz. A proexis vai para o espaço, né? Paralisada, né? Ficou paralisada, é isso mesmo, né? Ficou paralisada. Não entrou num processo de abatismo, de ter sua autorreflexão e sair do processo, né? E eu estou lembrando agora... Como? E desvia mesmo. E desvia mesmo. Eu estou lembrando uma conversa que eu tive com a Ana Cláudia, que está aqui ao meu lado, que a gente, aqui em Foz, e porque eu não tenho assim... eu até fiz o serenário aqui para ver se eu lembrava alguma coisa, exatamente qual é a dificuldade que eu tive com meu pai em outras vidas, e não veio. Mas conversando aqui com a Ana Cláudia, aí eu lembrei que minha mãe me disse uma vez, eu trabalhava antes de casar, e quando casei, seu pai me disse assim, mulher minha não trabalha. Aí eu pensei, será que isso aconteceu comigo? Eu fui tolhida, fui entre aspas, né? Na época, meu marido, que talvez fosse meu pai, dissesse assim, que eu não poderia estudar, porque trabalhar, né? Mulher nem trabalhava, né, nessa época, mas estudar. E talvez isso me frustrou, quem sabe? E nesta vida, meu pai fez tudo. O que você pedisse, fosse livros, ele podia ter 4, 5, 6, o que fosse estudo, o que fosse estudar, ele tome. Sabe? Ele facilitou em tudo meus estudos, me ajudou muito. Ele, assim, questões de... ele falou quando eu tinha 18 anos, olha, estude, faça um curso da IBM, porque informática é o futuro. Isso nem se ouvia falar em computadores. E ele já me disse isso. Então, tudo que fosse assim, a questão, ele
sabe? Um Então, eu fiquei amparador pensando, intrafísico. que isso poderia ser uma coisa interessante, que poderia ter acontecido alguma coisa assim. E por isso esse apego, essa coisa, né, que você vai... E às vezes, é como eu coloco aqui, a origem, o verdadeiro motivo da mágoa, ela se desfaz e fica só aquela angústia, aquela coisa, aquele sentimento, aquela emoção ruim. E talvez você vê hoje, é uma coisa simples. Puxa, ela não pôde estudar, que coisa tão simples. Por que ela não disse que queria estudar? Qualquer coisa assim, né? Hoje a mulher não se submete desse jeito. Se o homem diz, não, você não vai estudar, eu vou estudar, né? Claro, tem certos lugares que ainda não é permitido isso, que a gente ainda vê alguns casais aí bem... que isso não acontece, né? Tem até agressão, né? Esses lugares do mundo aí meio estranhos, né? Que isso ainda acontece. Islâmicos, né? E tudo mais, que não permite ainda tem aquele caso daquela menina que... Isso, a Malala, então, ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Então, você vê, é bem provável que comigo tenha acontecido alguma coisa assim. Regina, boa tarde. Boa tarde. Tem uma pergunta em fatologia, quarta linha. Qual? Fatologia. Sim. Quarta linha é o esquecimento do motivo original da mágoa e manutenção do padrão de angústia. Como é que ocorre esse esquecimento do motivo original, já que a pessoa que está magoada, ela fica remoendo aquele pensene, aquela causa toda? Olha, esse caso que eu acabei de contar com relação ao meu pai, isso pode acontecer. Eu fiquei magoada sem nem saber exatamente qual era o motivo, mas eu tinha algum problema com ele. E, quer dizer, a pessoa, como vai passando o tempo, pode ser até nessa existência. Acontece uma mágoa entre o casal, que vai passando os anos, porque tem casais que realmente não se separam, né, continuam, e fica aquela mágoa, que não foi aquela situação que não foi explicitada, e depois vai acrescentando novos fatos, né? E aquele motivo original, que não foi explicitado, fica escondido. E, depois de alguns anos, se somam novas situações, e são aquelas situações que hoje estão valendo, mas que a origem está lá escondido, lá embaixo. Não sei se ficou claro. Uhum. Oi. Ali em estrangeirismologia, o Herteiche, não sei como é que fala. Headache. Headache. Você pode explicar isso aí para a gente, por gentileza? Sim, eu até... só uma coisa, não é headache. Headache é dor de cabeça, né? Heartache, né? Heart é coração e ache é dor. Então, é uma dor no coração, é porque a mágoa, o chakra principal que ela mexe é o chakra cardíaco. Então, a pessoa que tem aquela mágoa, ela fica com sensação de opressão no cardiochakra. E por isso que, até Sônia, né, que eu falei no início da tertúlia, ela coloque mais estrangeirismologia, só uma. Eu falei, não, mas eu quero dar destaque a esse, porque eu acho que isso diz tudo do que realmente é a mágoa. É uma dor no coração, né? Pode ser que até em outras línguas também tenha, mas eu não... Pelas que eu procurei assim, eu só vi esse mesmo, não sei. Seria dor também no cardiochakra, né? No cardiochakra, é. Então, vamos lá, agora pergunta de Criciúma. Professora Regina, Pensenologia, página 38, segunda linha. Poderia dar exemplos próprios da egopensenidade que não seja óbvio? Bom, o que eu penso aqui em egopensenidade ligado à mágoa digamos, é uma pessoa submissa, né? Dependente. Então, ela é uma pessoa submissa, ela vai, que não fala as coisas. Se ela fica com esse pensamento, a tendência a ela ter mágoa é grande. Eu lembrei agora de um fato, que quando eu fui casada há 11 anos, durante 11 anos, e eu queria que meu ex-marido resolvesse minhas questões. E mais interessante é porque eu fiquei chateada, na época era chateada, né? Mas era uma mágoa mesmo,
porque ele não fez nada para resolver uma situação que eu não falei para ele. Eu estava lembrando isso e achei muito interessante. Não sei se ficou claro. Quer dizer, eu estava magoada por uma coisa que ele nem sabia, porque eu não cheguei a falar para ele. E eu queria que ele resolvesse uma coisa que ele não sabia. Regina, boa tarde. Parabéns pelo mais esse verbete. Página 40, paradoxologia. Eu gostaria que você expandisse esse paradoxo. O paradoxo de a mágoa poder ser mais frequente entre os amigos. O que será? Isso. Bom, porque normalmente acontece com a pessoa que você tem mais próxima, né? É o marido, é a mulher, é aquele amigo mais próximo, principalmente porque a pessoa cria expectativas. Então, você espera alguma coisa e não acontece. Então, você vê nesses casamentos, né? Imagina a pessoa, principalmente, eu não sei hoje como é que estão as meninas, mas aquela questão da síndrome de Cinderela, né? Que a pessoa cria toda aquela expectativa que vai ser feliz para sempre, né? E de repente, quando vai ver no dia a dia, não acontece nada daquilo. E a pessoa que é calada, submissa, né, não fala aqueles incômodos, então aí vai criando as mágoas, né? É um criadouro de mágoas, na realidade, porque as expectativas ficam lá em cima e você não pode mudar o outro. E outra coisa que acontece muito nos casais é que a pessoa casa achando que o outro, depois ele muda, depois ele vai mudar. Quando casar, ele vai mudar, mas isso não acontece, porque ninguém muda ninguém, né? E aí é que vem também as decepções, né? E as mágoas, né? Eu ouço muito dizer que a pessoa, quando ela passa por situações de conflito na infância com relação aos pais, ela pode crescer com mágoa em relação a eles. E isso pode atrapalhar na vida da pessoa, durante toda a vida da pessoa. Queria saber se você já pesquisou sobre isso, o que você acha? Eu me distraí um pouquinho, desculpa. Você faz outra vez a pergunta? Não, é que eu ouço muito dizer que, em muitos casos, a criança, quando ela passa por situações de conflito com relação aos pais, na infância, ou que não é uma relação muito saudável, ela pode crescer com isso e que isso pode vir a trazer problemas e tudo mais. E queria que você comentasse sobre isso. O que você acha? Bom, vai depender muito da consciência, da maturidade que ela tem. Porque a gente vê que eu conheço uma pessoa que ele nasceu numa favela. Ele diz, meus amigos são todos usam droga, não sei o quê, mas eles já sabiam, desde que eu era adolescente, eles sabiam, não, esse aqui não usa droga, então já sabiam. Ele não. E hoje ele estuda, é formado, trabalha num lugar muito bom e tal. Então você vê, e não tinha pai, né? Porque o pai abandonou. Então, agora a mãe, parece que a mãe realmente, ele tinha um apoio muito grande na mãe. Então tudo vai depender também da consciência, da maturidade que ela tem, dela não ficar vendo o lado negativo da história, e sim aquele lado positivo. Então, aprender com as situações negativas que aparecem na vida, porque isso é que sempre vai fazer a diferença. Se a pessoa fica com o pensamento voltado para as questões negativas, aí ela vai sempre ficar magoada, sempre vai ficar chateada, sempre vai se coitadinho. Eu tinha muito essa ideia, que para todo mundo era tudo mais fácil, para mim que era difícil. Então, enquanto você fica com essa ideia, você não sai do canto, porque sempre você vai achar que para você é mais difícil, que para todo mundo é fácil, né? E a mesma coisa com relação à família. Se a pessoa acha que ela tem a pior das famílias, então ela não vai superar suas dificuldades. Então ela tem que pensar o seguinte, por isso que essa visão multidimensional ela é muito importante, porque ela tem que pensar assim,
por que eu estou aqui nessa família? O que eu tenho que aprender com essa família? Se eu nasci aqui, então alguma coisa, ou eu estou aqui para ajudar, então deixa eu ajudar. Então você vê que aí muda o foco, o foco ela sai de si, que é a questão também da frase enfática, é você sair de si e começar a enxergar o outro, que na hora que você começa a ver, colocar o foco no outro, você vai compreender muitas situações e vai começar a superar essas dificuldades e compreender os motivos multidimensionais das dificuldades e daquilo que você pode ajudar. Ficou claro? Regina, eu queria complementar que realmente esses conflitos, traumas da infância, realmente é difícil para a consciência, né? Mesmo em adultidade, dela conseguir lidar com maturidade e ter consciência disso, né? E aí acaba entrando nessa condição de vitimização, né? Que realmente não ajuda. Mas uma solução seria também, talvez, se houver oportunidade, conversar com os pais também sobre o assunto e esclarecer, sabe? Isso é também bom, eu acredito que ajudaria. Isso. Abrir aí, o jogo, uma ajuda né? de fora, né? E entender o que realmente aconteceu e essa visão ampliada, né? De entender, como a Regina explicou, de ter uma visão mais ampliada, de compreender, né, a própria condição, né, dos pais também, né? Porque muitas vezes os filhos são até mais maduros do que os pais, né? Compreendem mais. Então, talvez abrir o jogo e conversar. Talvez até os pais tenham isso inconscientemente gravado aquilo e aquilo elas não conseguem abrir e falar. E até vai ajudar os próprios pais a esclarecer essa situação e limpar de vez, né? Para não ficar deixando e levando para outra vida. Isso é bom ver que, na família quem que está mais amadurecido e até recomendar uma consciencioterapia, se é aqui, uma terapia, né, mesmo psicológica, e uma ajuda externa. Eu fiz consciencioterapia durante bastante tempo, então, para superar algumas dificuldades. Então, às vezes, a pessoa não consegue lidar com as dificuldades sozinhos, né? Então, ela precisa realmente uma ajuda externa para poder sair, para poder depois ela conseguir, né, tomar um rumo. Regina, só complementando a questão que você falou, daquela dor no peito, a gente recebe muitos pacientes no posto de saúde que não tem nenhum problema cardíaco, não tem hipertensão, e sempre referem àquela dor no peito. E a gente fala, o coração não dói, mas como a gente está lidando apenas com o soma, é muito limitada a visão, mas é muito comum. Então, isso corrobora aí. Na página 40, você podia falar um pouquinho mais sobre a síndrome da autossantificação? É a pessoa que se acha, de certa forma, um santo, né? Que não tem problemas, que ele quer passar a imagem de que ele é perfeito, e está muito ligado à questão religiosa, né? Então, essa pessoa tem dificuldade de enxergar seus próprios trafares, suas imaturidades, suas dificuldades. Então, aí entra a questão do auto-engano. Vai ter muita facilidade de deturpar, né, de se auto-enganar para não enxergar que ela tem uma dificuldade. E ela vai querer passar essa ideia também, de que ela não tem esse problema. E essa pessoa é a que mais vai ter problemas de mágoa, né? Por falta do autoconhecimento. É como também se ela não conseguisse compreender a responsabilidade dela junto com aquele ato, né? Como se fosse só existisse um culpado e ela não tivesse realmente uma participação direta naquele evento. Então, é para fazer uma análise mais profunda, né? Nesse sentido dela entender a participação dela. Tá, ok. Eu só queria sugerir o livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina. Ele explica, tem um capítulo que explica bem essa condição de síndrome da... Muito boa lembrança, isso aí mesmo. Tem tudo a ver, né, com... E ali na página 39, na parafatologia, que você vai explicando vários parafatos,
se você pudesse ampliar um pouquinho mais também a questão na penúltima linha, a assistência ao bolsão de consciexes com mágoa, e a próxima é a quebra do elo patológico com a consciência magoada a partir do entendimento do parafato provocador da mágoa. Como é que, sim, a pessoa pode compreender melhor assim e acessar essas ideias dos parafatos, não apenas na visão intrafísica, mas também na questão extrafísica? Você poderia ampliar um pouquinho? A questão do bolsão, eu já falei alguma coisa sobre isso, mas é a questão da... Na realidade, a pessoa até falou como é que podia se assistir o bolsão, mas a gente só pode assistir naquilo que você já superou, né? Eu nesta vinda aqui para Foz, eu devo ter, assim, a sensação que eu tenho é que foi, neste momento até, muitas consciências vai atingir algum bolsão extrafísico de consciências com mágoas, porque a quantidade de pessoas que vão assistir a tertúlia, né, e isso acontece com todas as tertúlias, vão poder se esclarecer. Então, isso vai ajudar a ir esclarecendo as consciências e vai quebrando esses elos, né, patológicos, né, e vai assistindo também. Porque quanto mais informações a pessoa tem sobre o assunto, mais ela vai também assistindo, né, essas consciências. Então, não sei se esclareceu aí. Não, e a segunda pergunta é... É a quebra do elo patológico com a consciência magoada a partir... É o último item, né, da parafatologia. Sim, a quebra do elo patológico com a consciência magoada a partir do entendimento do parafato provocador da mágoa. Sim, porque na hora que eu entendo, compreendo como é que aconteceu a questão da mágoa, que foi escondida, que eu escondi, que eu não queria admitir, e na hora que eu tenho que esclareço, que por algum fato aconteceu, que eu me auto-esclareço, eu vou... esse entendimento vai fazer com que esse elo se quebre, que não tenha mais mágoa, que eu vá superando minha dificuldade, né? E aí vai limpando a questão. Não sei se esclareceu aí. Sim, ficou bem mais claro. Obrigada. Obrigada. Regina, aqui também na página 39, mesma página, na tecnologia, eu queria que você falasse um pouco dessa técnica da desdramatização emocional. Eu suponho que você esteja falando de uma autotécnica, não é isso? Para a pessoa se desdramatizar na mágoa? Isso, mas eu queria até alongar isso aí. Se você sabe alguma de você ajudar a pessoa que está com a mágoa com você. Isso aqui acho que você falou no caso da pessoa estar magoada, né? Isso. Mas tem aquela questão da intermissão, que nos esperam lá bolsões de consciência, cada um com seu grupo, e que provavelmente tem mágoas com relação a nós, que nós temos que assistir esse povo, aí é o contrário, né? O professor Valdo já falou que tem casos que nós não vamos resolver na primeira visita. Nós vamos ter que ir uma vez, ela nos vai xingar, falar um monte de coisa, a gente volta, depois vai, volta, às vezes vão ter que ir várias vezes em encontro dessa consciência para poder contornar essa mágoa. Eu então, acho que aqui seria mais a autodramatização. Você puder falar um pouco disso e se você sabe alguma de contornar a mágoa do outro, ou ajudar, né, na mágoa do outro também. Isso, seria, olha, uma técnica que eu não experimentei, mas ontem, conversando com uma pessoa aqui, ela me disse que ela faz consciencioterapia e foi sugerido que ela viesse para o laboratório de autopensenologia e exteriorizasse energias para a pessoa que ela tem mágoa. Em cima do processo daquela mágoa. Do processo. Então, você exteriorizar de forma positiva para aquela pessoa que você sempre estava pensando negativamente, você mudar. Né? Você já não vai pensar negativamente, porque a pessoa com mágoa, ela quer que o outro se lasque, né? Então, mudar, ao contrário, né? Ajude. Então, aí você fica pensando, um casal, né, que se separa, e que eu conheço algumas pessoas assim também, que ficam falando mal, digamos, a mãe fica falando mal do pai para o filho. Então, imagina, né?
a mágoa dessa pessoa contaminando uma terceira. Então, ela aí mudar. Então, ela desdramatizar, começar a botar energias positivas para ir assistindo, quebrando esse elo, né? Cortando esse elo. É isso? E você sabe alguma com relação à pessoa que tem mágoa em relação a você? Como... Aí é mais complicado, porque a gente não pode mudar o outro, né? Você não pode fazer nada com relação ao outro. Então, a pessoa é que tem que fazer, não tem jeito. Você não tem nenhum Agora, a única coisa que você pode fazer é conversar com a outra pessoa. Então, uma conversa, mas uma conversa franca, não de querer provar que eu tenho a razão. Você tem que ir com as intenções realmente de querer ajudar o outro, né? E se ajudar, né? E não pensar, porque se eu continuo pensando que o outro é o responsável, não vai melhorar em nada, vai continuar tudo igual. Então, eu tenho que primeiro fazer um trabalho comigo, de limpeza mesmo, realmente ter certeza do que é mágoa, de que eu sou responsável também, por algum motivo, ou mesmo que eu não seja, eu realmente querer ajudar. Agora, você tem casos como casais onde houve briga e que a mulher apanha. E aí, como é que fica, né? Porque, nesse caso, ela precisa também perdoar o marido que batia nela. É recíproco. Só que eu não vou... A recomendação, claro, não é você continuar... Você não tem que precisar continuar com aquele casamento. Mas você não vai ficar ligada a ele pensando mal dele. E sim, Regina, liberar com as melhores energias. Eu não, né? Então, agora, ela vai poder fazer alguma coisa por ele, assim, de que ele seja menos agressivo com as mulheres, ou não sei se era só com ela. Isso aí a gente não pode saber. E tem caso que você está falando que é recíproco, né? Um tem mágoa com o outro. Às vezes a gente pensa na mágoa assim, ele tem mágoa em relação ao outro, mas o outro não tem. Mas tem caso que tem os dois, né? Um tem mágoa em relação ao outro. Às vezes é um grupo que tem mágoa em relação a uma pessoa. Então o negócio é mais... bem mais amplo, Jorge, Regina, sobre a violência doméstica, eu só queria fazer uma pequena contribuição. Eu acho que quando o casal está numa situação de mágoa, onde o casal está numa situação de mágoa, onde tem briga, violência doméstica entre um e outro, a decisão imediata, antes de qualquer coisa, de pensar ou qualquer outra coisa, é uma separação. Que as pessoas precisam de um tempo. Depois da separação, devido ao rapport que existe entre os dois, por eles já terem tido aquele rapport desenvolvido durante muito tempo, aí sim, aí é o momento de pensar, de voltar, de conversar, mas em um outro nível, uma outra proposta. Porque qualquer tentativa de resolução, nesse caso, não vai funcionar. Primeiro tem que ter uma separação imediata, e aí sim, aí depois... E, em certo caso, até a mulher ir lá na delegacia e registrar a queixa, ela precisa também fazer isso, que não significa que ela esteja contra a pessoa. Ela pode estar até ajudando a pessoa. A questão é os pensamentos que a pessoa tem com relação ao outro, né? Sim. Esses pensamentos também vão precisar de um certo tempo, né? Isso, é natural, também, mas do CIDES ninguém é serenão ainda, né? De uma hora para outra vai... Então, eu queria perguntar sobre o laboratório serenário, mas se quiser depois, não sei se ainda dá para fazer a pergunta, senão a gente faz depois, não tem problema. Tudo bem? A Fernanda? Eu só queria complementar ali no Jorge, né? Uma questão que eu vivenciei em vários campos, de dinâmicas ou outros cursos, essa predisposição para ouvir a consciex, que a consciex às vezes está, né, com aquilo assim já na garganta, né? Ela está doida para fazer aquele desabafo, né? Então às vezes só essa predisposição eu vi que às vezes resolvia muito a ajuda ali para a consciex, no caso que tem mágoa de nós, né? Vamos continuar aqui? Mais alguém? Agora, em sinergismologia, poderia aprofundar, página 39, poderia aprofundar o sinergismo patológico, inveja, mágoa. A questão porque a mágoa ela envolve várias emoções, né?
E a pessoa com inveja, ela também pode ter mágoa, porque a pessoa invejosa, ela não faz, ela fica só vendo o que o outro faz, querendo ser igual ao outro, e às vezes ela não tem as condições para ser igual ao outro, porque ela tem outros trafores, outras qualidades, mas ela deixa de estar implementando e desenvolvendo suas qualidades porque ela está querendo ser igual ao outro. E aí não faz, e fica e vê que o outro está fazendo, e isso também pode ser uma condição de mágoa também. Claro que isso tudo vai depender de cada consciência, não quer dizer que toda consciência com inveja vai, mas eu coloco aí no verbete também que eu comparo a consciência assim como um prato de sopa, né, que tem uma pitada, uma consciência tem 2 pitadas de sal, 2 de pimenta, uma de não sei o quê, e são as emoções. Então, uma consciência tem mais inveja, outra consciência tem mais ressentimento, a outra tem mais culpa. Então, a outra vai pela culpa, a outra vai pelo ressentimento, a outra vai pela vingança. Então, dependendo de como é que ela reage, ela vai, cada consciência vai reagir de uma forma diferente. Aqui em tecnologia, eu queria que você falasse mais sobre a técnica do perdão. Porque, como ela falou ali, não é uma coisa simples, né? Por mais que a gente saiba que deve perdoar o outro, não é de uma hora para outra. Então, como que você acha que a gente deve agir? Realmente, a pessoa, não adianta você só pedir perdão, né? Porque de boca para fora não adianta nada. Vai continuar a mesma coisa. E a pessoa pode até pedir perdão e continuar fazendo as mesmas coisas. Então, ela tem que realmente compreender a situação e verificar, entender, compreender a situação e conversar com o outro. Agora, às vezes, se for uma coisa mais profunda, que envolve os auto-enganos, que ela não reconhece aonde foi o erro, ela vai primeiro ter que fazer um outro tipo de trabalho, né, para poder ela ir se descobrindo, de autopesquisa. Participar desses cursos, como para mim, ter participado do Praxis Parapsíquica, me ajudou a identificar essa questão da mágoa. Então, participar de Consim Cobaia, de outros cursos, então, é fundamental para você ter uma ideia diferente daquilo que você sempre tem, porque são coisas que vêm acrescentar. E o autoconhecimento tem fases, você vai aos pouquinhos descobrindo coisas, né, como a questão da cebola, são as cascas que você vai tirando, e à medida que você vai tirando, você vai descobrindo coisas novas sobre você. E é esse autoconhecimento que você vai realmente compreendendo as situações. Quer dizer, às vezes não é de um dia para o outro que você vai realmente compreender aquela situação e ter aquele perdão, mas você tem que começar de alguma forma. Regina? Só complementar, mas tem alguma coisa, de qualquer jeito, tem alguma imaturidade aí. Se a pessoa não consegue perdoar, é que ela ainda tem algum nível de maturidade razoável, né? Quer dizer, ainda está bem presa aí, está faltando reciclagem no mínimo para ela, né? Porque a pessoa que não perdoa ainda está presa aos instintos básicos. Né? Eu posso dar mais uma contribuição nessa temática? Sim. Sobre isso? Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, né? E aí eu queria retomar a questão da violência em família, que é algo que é muito comum, a gente conhece isso no nosso dia a dia, né? O primeiro ponto que eu vejo, certamente a Regina já abordou isso, mas o primeiro ponto que eu vejo primeiro, a separação imediata. Seja uma situação mais grave ou menos grave, quando a coisa está intolerável, está impossível, separa. Depois da separação, é estudar a situação. Estudar do ponto de vista de o que aconteceu, qual foi a minha contribuição no processo. Porque quando tem um processo, nunca é exclusivo. Depois que, à medida que a gente vai estudando com o tempo, aí a poeira vai baixando e a gente tem condições de, lá na frente, pensar num perdão. Porque, imediato, o perdão vai ficar superficial. Para ele aprofundar, a gente precisa entender mais, compreender, ter aquela visão de um pouquinho mais de conjunto e, estando no local,
ou estando no meio da guerra, vamos dizer, entre parênteses, é praticamente impossível de acontecer. Principalmente se for uma situação muito traumática, Isso. aí não é uma coisa simples. Às vezes você até entende a situação, mas é uma coisa que está tão... Está muito intrínseco, é muito latente, porque são anos de repetição. Normalmente a violência doméstica ou ambientes que envolvem violência, aquilo se repete durante anos, décadas, às vezes 2 décadas, 3 décadas. E para a pessoa entender e elaborar isso, primeiro ela tem que sair. Elabora, entende, estuda a situação e aí sim, mais à frente ela vai ter a capacidade que ele falou de perdoar e de aí entender isso um pouquinho melhor, estando já distante da situação. Só em cima disso aí também, a gente tem que lembrar que o perdão ele tem que partir da própria pessoa, né? Isso. Então, assim, eu quero me reconciliar com fulano, mas fulano não quer se reconciliar comigo. Não interessa. O perdão tem que partir de você. A partir do momento que você emite as energias do perdão, se a outra pessoa ainda não te perdoou, aí é problema da outra pessoa, com a pensanidade dela. Mas você tem que mudar a sua pensanidade, emitir as energias do perdão. Tem até a técnica de você senta numa cadeira e começa a relaxar e começa a energir pensamentos de perdão para a pessoa que te magoou. E aquilo ali vai, de certa forma, porque a energia ela chega na pessoa, né? Então, de certa forma, aquela energia do perdão que você está emitindo vai chegar na pessoa. Mesmo que a pessoa não te perdoe naquele momento, vai facilitar para que posteriormente ela... Aí já é um nível de assistência, que eu acho que porque não adianta a gente falar, eu vou perdoar, o perdão para mim é assistência. Se você perdoa quando você começa a assistir o outro. Isso, Esse isso aí. realmente é o começo. Agora, realmente, né, com o que ela falou, o que nós não Fabiana somos falou, ainda tão evoluídos assim, mas eu acho que nós que somos intermissivistas, pelo menos a gente tem essa ideia, né, de que a assistência é o caminho. Quer dizer, a pessoa que não perdoa é porque não faz assistência, pelo menos eu entendo assim, né? Regina, com relação ao binômio mágoa-vingança, você pensou na hipótese que às vezes a pessoa justamente não perdoa porque ela ainda clama por vingança? Sim, realmente a questão da vingança, né, que ela cega, então a pessoa não perdoa porque ela continua nesse processo de vingança, né? Ela não quer perdoar. E isso já chega à questão do ressentimento, né? A ideia dela realmente não é perdoar, é continuar alimentando aquela mágoa e aquele ressentimento. Eu não sei se... Não, acho que é isso, que a pessoa não perdoa justamente por isso. Enquanto que ela ainda pensa em se vingar do ofensor, né, ela não vai conseguir perdoar. Ela vai ter que entender também que ela é quem mais perde, né, quem mais ganha é quem perdoa. Mas é o que a Fabiana também colocou, né, que enquanto a pessoa não sair daquela... Às vezes precisa sair daquela situação para poder ela começar a pensar diferente, porque enquanto ela estiver dentro daquele meio, ela vai continuar pensando igual. Então não vai conseguir nem mandar energias positivas, porque ela mesma não consegue pensar igual. Aí a situação é mais difícil mesmo, não é muito simples, né? É porque existe o processo da intoxicação, né? A pessoa ela fica intoxicada. E aí a pessoa fica realmente... não consegue, só pensa na vingança. E você vê que a pessoa que tem aquela vingança, a gente vê, ela é uma ideia fixa, muito forte, né? Regina, aqui, em terapeuticologia, número 9, priorização da razão, a eliminação das paixonites. Eu estava refletindo aqui nessas paixonites que você escreveu aqui, com a relação com o romantismo, né? Então, o quanto o romantismo não gerou pessoas magoadas, não gerou mágoa, e o quanto a arte também não serviu de combustível, né, para essa mágoa, né? Então, se pudesse fazer essa correlação das paixonites aí com esse processo do romantismo e artístico, é muito interessante, né? Sim, uma coisa alimenta a outra, né? Realmente tem até o verbete que foi que está aqui até na remissiologia, né? Que é mito do amor romântico, né? Então a pessoa
é a questão de alimentar aquela questão da paixão, né? Casa com aqueles ideais totalmente distorcidos e depois quer que o outro seja aquela coisa idealizada. E não acontece, né? Cada um vai ser como realmente é e a pessoa fica depois magoada. Por quê? Porque a paixão, né, tem até aquela questão que a paixão cega, né? E isso realmente é porque a pessoa não quer enxergar o outro como ele é realmente. E cria expectativas e quer que seja daquele jeito que idealizou e que a sociedade muitas vezes coloca, principalmente para a mulher, né? Que é aquela ideia de síndrome da Cinderela, que tudo vai dar certo, que vão ser felizes para sempre, alimenta aquela questão da paixão eterna, né, que não tem problemas, tudo é maravilha, ser felizes para sempre. Então, enquanto a pessoa estiver nesse foco das paixonites, ele não vai usar a razão, não vai usar o discernimento, fazer as escolhas até acertadas, porque na hora de escolher um parceiro, vai também pela questão idealizada e não pela razão, pelo discernimento, para aquilo que é mais adequado, né? Mais prioritário, ou dentro da sua proexis, né? Uhum. Então, tudo isso tem essas distorções que a SOCIM, né, a sociedade, vai influenciando nos pensamentos das pessoas mais jovens, né, e não abre para a pessoa ter mais lucidez e pensar, utilizar a razão, o discernimento. Verdade. Né? Quantas músicas e poesias que a gente, né, nasce e vai ouvindo com a temática da mágoa, né? Pois é, de mágoa, dor de cotovelo, né? Regina, e aí na questão do romantismo também tem a terceirização da felicidade, né? Espera que o outro o faça feliz. Pois é, eu até coloquei meu exemplo aqui, né? Que eu quis que meu ex-marido resolvesse uma situação para mim e eu nem cheguei a falar para ele o que era. Né? Então, a gente tem essa ideia romântica de que não precisa nem falar, né? Só de você pensar, o outro vai adivinhar e vai resolver o príncipe encantado vai resolver todos os problemas. Coitado do outro, né? Tem responsabilidade. Missão Coitado impossível. do outro, e depois ainda fica Missão recebendo impossível. a mágoa, né? Porque não fez aquilo que estava sonhando. Pior quando a gente passa para o amparador, né? Meu amparador não me ajuda. Olha, pois eita mesmo, não tinha nem pensado nessa relação. Então, vamos lá, em Parafatologia, página 39, quarta linha. Poderia descrever algumas características da mágoa impressa no psicossoma? É a questão da mágoa que fica no cardiochakra, né? E que a mágoa pode passar de uma vida para outra, e a pessoa leva aquelas emoções, né? As energias vão para uma outra existência, elas podem ficar até camufladas, mas elas estão aparecendo, estão minando, né? Estão ali aparecem, né, no psicossoma. Ok, Regina. Eu estou revendo essa frase da Eleanor Roosevelt, que ninguém pode magoar você sem o seu consentimento. Isso. Esse é aplicado a nós adultos. Mas aí, voltando à criança, quantas crianças que são abusadas, rejeitadas, abandonadas, vai acumulando mágoa. E existe grande possibilidade dessa criança se tornar um jovem delinquente, violento. Você vê a nossa sociedade, a quantidade de crianças, adolescentes, cometendo crimes hediondos. O que é isso? Para mim, a mágoa na adolescência, eu comparo a uma bomba relógio programada para o futuro dessas crianças. Bom, o ideal seria que isso não acontecesse, né? Mas, digamos, acontecendo, né? Se o adolescente, a criança vivencia uma situação dessas, se ela ficar do pensamento na mágoa,
só vai piorar para ela. Claro que isso é o que mais acontece. A gente sabe disso, porque o ideal é cada vez a gente sair mais dessa situação patológica, né? E ter uma sociedade que pense mais no outro, né? Que ajude em vez de magoar, né? Ou de ferir as outras pessoas. Mas a gente convive com isso, né? E agora, dentro do possível, se a pessoa não ficar se magoando, ela ainda tem maiores chances de sair, de ter uma vida melhor. E, ao contrário, se ela ficar dentro da mágoa, aí a tendência é ela voltar e voltar e Exato. voltar, né? A gente sabe que não é o mais adequado, não é o que a gente gostaria, mas é o que às vezes acontece, né? Deixa eu ver. É isso aí, não sei se... Mas realmente deu um constrangimento quando você falou isso, mas realmente não tem o que fazer, né? A gente, por enquanto, tentar divulgar ao máximo, esclarecer ao máximo, dentro das nossas possibilidades, fazer dentro das nossas responsabilidades, dentro daquilo que a gente veio da nossa Proexis, colocar em prática para poder cada vez mais minimizar essas situações, né? Obrigada. Eu acho que isso não invalida a citação, né? A citação acho que continua válida, né? Porque mesmo esse caso de adolescentes, tudo, ele se deixou ficar magoado do mesmo, vamos dizer, da mesma maneira. É claro que a gente não está minimizando isso, né? Mas do ponto de vista aqui da citação, acho que continua válido, né? E também a gente não pode esquecer do passado, né? Uma pessoa dessa que sofreu tudo isso, aquela história, algoz e vítima, é difícil da gente dizer, né? Quem é vítima, quem que foi algoz. E a vítima é que tem que cortar. Exatamente. Né? O ciclo, né? Senão continua. Tem uma sugestão para dar para a colega que perguntou, que é a questão da reeducação. A criança que sofre mágoa ou a criança que sofre violência, ela não fala. Então, se as poucas crianças que nós tivermos contato, vale a pena ensiná-las a procurar falar e saber também se defender, né? Então, eu acho que passa sempre pela reeducação, além dos que vocês colocaram, sem dúvida, mas tentar, as crianças que nós tivermos acesso, dar palestras educativas, falar a respeito, né? Para a criança ter formas de se defender. Regina, só completando aí uma questão que eu quero trazer disso. Até que ponto, essa coisa que foi falada da criança que passa por essa mágoa, e aí o Amin foi bem em cima do lance, dizendo que isso pode ser de vida passada, até que ponto essa mágoa, nesse caso e em outros casos, vai ser a virada da pessoa para ela poder reciclar essa postura, que ela talvez tenha sido algoz na vida passada. Isso. E se ela não passar por esse constrangimento, essa situação, ela não vai refletir sobre o que ela fez para a outra. Né? Tem essa questão kármica que a gente sempre fala, né? Você só vai saber a dor do outro a hora que você passar por aquilo. Isso. Então, até que ponto isso é, entre aspas, saudável em termos de evolução para aquela pessoa, né? Ótima, porque a transmigração, muito boa contribuição, a transmigração é o negócio mais brabo que tem. Se a pessoa não conseguir reciclar, o caminho é a transmigração. Então, a gente passa, infelizmente, por crises, né? O professor Valdo falou várias vezes, né? Quase, vamos dizer assim, impossível evoluir sem alguma crise. Algum momento a gente tem nó, tem aqueles pontos que trava, que a pessoa precisa de uma crise para ela poder sair daquele ponto. E muitas vezes a crise ela vem de uma mágoa, ela vem de uma coisa que você se revolta com uma situação. Então, até que ponto? Muito bom. Né? Não estou dizendo que o ideal é isso, mas até que ponto isso vai provocar na pessoa essa reflexão. Né? E a gente vê, às vezes, que a gente vem as famílias, né, que a gente vem, e às vezes a gente pensa, poxa, fulaninho, por que eu vim nessa família e tal? Aí depois, quando você vai amadurecendo, que você vai compreendendo, você vai entendendo por que você veio naquela família, e aí você tem uma reciclagem. Aí acontece a reciclagem. Que o Amin falou, ainda tem a questão, né, superficial, tem aquela questão da imaturidade, que se ela se magoou, mas se ela for pensar bem ali, refletir em cima daquilo, por que aconteceu aquilo com ela? Se ela começar a analisar aquilo, né? Por que outras crianças não passaram por aquilo? Se ela fizer aquilo que a gente falou logo no comecinho, autopesquisa, analisando aquele processo, analisando tudo aquilo, ela sai daquilo numa boa. Senão ela vai voltar a ser algoz de novo e aquilo, o ciclo se repete. Você falou a questão do perdão, né?
Ah, eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar minha mãe, afinal de contas, eles deram a vida para mim. Enfim, a gente tem que citar o professor Valdo o tempo todo, não tem como, né? Ele cansou de falar aqui, a gente tem que dar sempre gratidão para os pais. Independente do que tenha acontecido, eles nos deram a vida. Na questão do livro lá, que ele fala, do livro de credores, a mãe e o pai é como se fossem os primeiros, porque se não fosse eles, a gente não estaria nem na PROEX. Foi a porta de entrada para a PROEX, né? A permissão do pai com a mãe para fazer tudo isso. Quer dizer, tudo bem, tem erros gravíssimos que a gente não pode, mas aí vem a questão de novo, do algoz e da vítima. Isso. Por que nascer ali? Por que nascer naquele contexto? Né? Você, por exemplo, teve todo o aporte do seu pai, que você falou e tal. Outros não. É coincidência? Não é coincidência? A pessoa também tem que partir por esse princípio, né? Isso, é isso aí. Regina, eu que falei aqui. E também tem aquela questão, né, que às vezes a pessoa se vitimiza e pergunta, por que comigo? Mas ela pode fazer uma outra pergunta, e por que não comigo? O que eu tenho que aprender com essa situação? Né? Isso é importante, é isso. É que tudo isso já precisa de um nível de lucidez razoável, né, para fazer esse tipo de pergunta. Né? Então vamos lá. No nosso caso é essa pergunta que a gente tem que fazer. Mas aí né? nós já temos que fazer essa pergunta, sim. Nós já temos que fazer. Agora, em trinomiologia, página 40, terceira linha. Poderia comentar o trinômio ódio, mágoa, autoculpa? Ódio, mágoa, autoculpa. Isso aí realmente tem várias opções que a gente pode ver, né? Poderia ter sido mágoa, ódio e autoculpa, né? Mas nesse caso é a pessoa que, por algum motivo, ela começa a odiar a pessoa. Teve algum desentendimento e ela odeia. Aí tem a mágoa, mas aí ela pode até falar para a pessoa, né? Ah, eu estava te odiando porque isso, por isso, isso. Só que a outra pessoa faz uma reação que deixa ela magoada. Então tem a... qual é o resto? A autoculpa. Sim, aí a pessoa se magoa e talvez seja uma pessoa conhecida, aí ela fica com autoculpa. Isso aqui eu fui vendo, eu fui colocando à medida que eu lia em locais, em livros. Eu realmente não estou lembrando um exemplo exato para este caso. Ela pode ficar com autoculpa por ter magoado o outro. Por ter magoado. Às vezes até talvez por isso. Talvez seja isso. Ela estava com ódio, magoou o outro e ficou com autoculpa. É isso aí, Almir. Porque eu já nem lembrava mais o caso. Mas eu fui colocando à medida que eu ia lendo alguns casos. É isso aí. Agora aqui nas causas, página 41, ela pede para expandir o item 1, a criticidade. Isso está muito ligado à questão de... a pessoa casa, quer mudar o parceiro e vê que não... depois fica com mágoa por uma situação que ela... Foi por falta de autoconhecimento dela, porque ela não estava... imaturidade dela, só que ela culpa totalmente o parceiro. E aí, isso aí é por falta de um autoconhecimento, de uma autocrítica. Então, ela começa a sentir mágoa. Por quê? Porque ela não analisou os fatos da situação, ou para fatos, se tivesse um pouco de conhecimento da multidimensionalidade, mas às vezes nem precisa nem os parafatos. Se ela tivesse analisado só os fatos, a pessoa já não ficaria magoada, né? Então, falta uma criticidade, falta ela entender melhor, né, a situação que provocou a mágoa. Aquela pergunta do auto-engano, mas eu vou pular, porque você já respondeu, tá? A questão do auto-engano. Agora ela pede na filmografia, se você podia comentar os dois filmes relacionados com o tema do verbete. Olha, eu acho que deve ter muitos filmes que falam sobre mágoa. Mas eu coloquei esses dois porque
foi quando eu estava no auge de pensando em mágoa, e aí eu vendo televisão, apareceu foi os filmes que eu vi e que me remeteram à questão da mágoa. Então, Bem-vindo à Vida é um drama, né, que a pessoa, após a morte do pai, ele volta e conhece a irmã que ele não conhecia, que ele não sabia que tinha uma irmã, que era de outro casamento. E aí tem toda a questão da mágoa que ele tem com relação ao pai, e depois ele vai descobrindo algumas coisas, a situação realmente como ela era, e ele consegue ter a reconciliação com a irmã. E é interessante o filme, ver como é que isso acontece. Uhum. E esse da Minhas Adoráveis Ex-Namoradas é uma comédia, e que ele encontra uma relação aí de ex-namoradas que vão mostrar como é que ele as tratava, né? E também é muito interessante você ver como é que isso acontece, né? Por que isso acontece. Parece uma projeção fechando, é isso mesmo. Então, devem ter muitos outros, mas foram esses que eu vi e que me apareceram. Então, foi por isso que eu destaquei. Agora tem aqui um teletertuliano de São Paulo, eu só vou avisar ele que eu vou pular as perguntas que ela já respondeu, tá? Que ele fez várias perguntas, né, aqui, que nós temos muitas perguntas ainda. Então, em Pensenologia, página 38, final da segunda linha, exemplifique, por favor, o bagulho autopensênico cronicificado. Bagulho autopensênico. Em que? No Pensenologia, na final da segunda linha. O bagulho autopensênico cronicificado. Sim, é porque a pessoa com mágoa, ela fica num ciclo vicioso de pensamentos recorrentes, o monodeísmo. Então, fica aquela coisa pesada, que é aquela crostra mesmo, né? Que ela não sai daquele pensamento, fica aquela coisa, aquela ideia fixa. Então, é por isso que fica esse pensamento cronificado. Agora, em Fatologia, na página 38, quinta linha. Explique, por favor, a repressão das emoções favorecendo o fortalecimento da mágoa. É justamente a pessoa que não fala, né, não diz aquilo que está incomodando. E aí isso vai desenvolver, fortalecer a questão da mágoa. Porque se ela não fala, não diz o que foi que aconteceu, né, então fica encobrindo os sentimentos, os próprios sentimentos. E aí, na medida que ela não fala, que ela engole as emoções, ela vai fortalecer aquela situação de mágoa. Agora, uma teletertuliana da Alemanha, ela pergunta, na Fatologia, página 38, sétima linha de baixo para cima. A mágoa impedindo o aprofundamento dos laços afetivos e sadios. É porque a pessoa magoada, ela fica magoada com uma pessoa que ela conheceu antes, né, há muito tempo atrás. Uma mulher fica magoada com um homem. Essa mágoa vai refletir em todos os outros relacionamentos. Porque enquanto ela não resolver, isso vai dificultar um relacionamento sadio com outras pessoas. Agora, em Fatologia, na página 38, quarta linha de baixo para cima. Ela está perguntando sobre o comodismo. Poderia comentar, se possível, com exemplos relacionados ao tema do verbete? O comodismo. Comodismo. Sim, porque é uma situação...
É porque tem todo um relacionamento, tem a questão da apatia, da pessoa se acomodar, é que tem um crescendo aqui, a falta de alegria, né? O bloqueio do prazer, a falta de alegria, a apatia. Então, a pessoa se acomoda naquela situação e fica sem fazer nada, sem querer sair daquele círculo vicioso que ela mesma criou, de estagnação. Então, por conta disso é que é aquele comodismo, é mais fácil para ela ficar assim, né? E vai deixando a vida passar desse jeito. Uhum. Agora, em parafatologia, na página 39, terceira linha de baixo para cima, a escagem inconsciente com padrão de mágoa. A escagem inconsciente com padrão de mágoa. Quando a gente não reconhece a forma que a gente age, os nossos sentimentos, então você vai sendo esponja de forma negativa, né? Você vai iscando, né? Pegando aquelas consciências que estão afins com seu holopensene, com sua forma de pensar, e você não percebe isso, né? Então você fica iscando e depois vai acumulando, vai crescendo, né? Você vai ficando, vai reforçando aquele pensamento negativo de mágoa. Agora, em culturologia, na página 41, ela pede para você comentar a cultura patológica da dependência e depois a cultura da desrepressão. Sim, porque a pessoa que tem mágoa, ela pode ser ela pode estar uma pessoa que não coloca suas dificuldades, normalmente não fala aquilo que ela tem para falar. Então, é uma pessoa que, de certa forma, ela quer criar uma dependência com o outro, né? E, por isso, dentro das características que ela tem mesmo, de submissão, de dependência. Então, ela não quer se livrar da mágoa para poder criar que o outro fique dependente a ela. É um tipo de carência. É um tipo de carência, isso. Uhum. E sim, tinha outra parte a também. Cultura da desrepressão é o seguinte. A cultura da desrepressão facilitando a comunicação. Sim, aí já é o contrário, né? Uhum. Ela é a pessoa que começa a falar, né? Que está magoada, que aquilo incomodou, vai vendo aos pouquinhos, aí vai começando a desrepressão. Eu era muito calada, muito introvertida, eu não falava as coisas. Na medida que eu fui falando, aí o negócio foi melhorando, né? Uhum. Eu só avisando aqui a nossa teletertuliana da Alemanha que as perguntas que eu não fiz é porque já foram respondidas. Ah, certo. Então agora uma colega sua lá de Recife, ela fala: parabéns, professora Regina, o verbete está muito assistencial. Esse tema é bastante controverso na SOCIM e você conseguiu esclarecer vários aspectos que estavam obscuros para mim. Aí ela pede na citaciologia, página 38, segunda linha, poderia ampliar: a expectativa é a raiz de toda mágoa. Sim, é porque é a base, né? Eu já falei isso em outros momentos, mas a expectativa é você criar expectativas que o outro vai solucionar seus problemas, que o outro vai fazer aquilo, que a outra pessoa é que vai trazer, é a questão do príncipe encantado, né? Que vai resolver todos os seus problemas, ou não, ou que a pessoa, você coloca expectativas que a pessoa, seu parceiro, quem for, sua mãe, seu pai, vai fazer aquilo e na realidade as pessoas você não pode esperar que as outras pessoas façam. Você tem que fazer ou no mínimo falar, né? Pedir, que às vezes a pessoa nem pede. Quer dizer, você está exigindo do outro um nível evolutivo ali que talvez ele não tenha, né? Isso também é. Um posicionamento. Isso, não dá para exigir
do outro aquilo que às vezes a pessoa não tem. Então, nós temos que primeiro procurar em nós, né, até que ponto a questão de tirar essas dependências e começar a realizar as coisas por a gente mesmo, né, sem depender dos outros. Agora aqui, em seguida, ela pergunta sobre, ainda na citaciologia, o perdão cria feedback positivo. Sim, porque quando você realmente perdoa, você manda uma energia positiva. Aí vem o quê? Né? A reação é aquilo que você mandou. Vem uma coisa de volta, vem um feedback positivo. Então, o retorno é positivo, né? Se você manda uma coisa boa, volta uma coisa boa. Agora aqui de Goiânia. Professora Regina, durante muito tempo fui uma consim masculina totalmente melindrosa. Ficava magoado com qualquer coisinha. Meus amigos me chamavam de não me toque. Poderia nos dizer como ficou menos vulnerável ao trafar da mágoa? Está pedindo uma consultoria aqui. Eu achei interessante a questão de não me toque, porque eu também era muito não me toque também, porque qualquer coisa, ai, dói. Né? A questão é começar a fazer as coisas para melhorar a sua autoestima. Porque na hora que a gente começa a fazer, que a gente deixa de olhar para o outro, né, com inveja e começa a fazer, então a gente vai melhorando a nossa autoestima, procurar os nossos trafores, e isso vai fazer com que a gente consiga ouvir as heterocríticas. Porque eu antes não aguentava que alguém falasse nada do meu errado que eu fizesse. Eu não queria errar. Então, à medida que você vai se fortalecendo, que você vai criando confiança em você, e a partir dos seus trabalhos, do que você faz, você aceita errar. Você aceita que digam, ó, isso aqui não está bem feito. Então, comece a escrever. A escrita é ótima, porque na hora que você manda um artigo para revisão, ou que vem aquela folha cheia de coisas para consertar, você começa a ver, você começa a superar suas dificuldades, e depois, na hora que ele está pronto, é uma satisfação muito grande, e que você vê que a crítica ela é muito construtiva. E que não é uma coisa negativa, como a gente aprende. Porque a gente aprende que você não pode criticar, porque criticar é como se fosse acabar com a pessoa. E isso não existe. Então, a gente sabe que a autocrítica e a heterocrítica, elas são construtivas, elas ajudam a gente muito. Então, começar a aceitar isso e começa a escrever. Isso aí vai ajudar muito. Tem 10 itens na terapeuticologia que ele pode também trabalhar. Né? Estou bem lembrado. Isso. E aquela história, né? Tenta fazer sozinho. Se não deu, pede ajuda, né? Faz terapia, consciencioterapia. Isso. Pede a consciencioterapia, como eu também fiz, né? Então, agora aqui na Fatologia, página 38, final da última linha. Gostaria que comentasse a falsa ideia de considerar a tolerância como perdão. Isso é porque, digamos, o orgulho, que é um dos mais difíceis também a gente superar, né? Aí a pessoa às vezes diz, eu te perdoei, mas é com aquele orgulho tão grande que isso aí não é perdão, né? Então, na realidade, na realidade eu não estou perdoando, eu estou tolerando que você faça isso, que aí não é perdão. Ao contrário, está reforçando a situação. Então, você vê como é a questão, nós temos que aprender a identificar qual é a emoção que nós realmente estamos emitindo. E eu achei muito interessante num desses livros aqui, nesse aqui de sentimentos que causam estresse, que tem um dos capítulos que ensinam a criança, que uma das preocupações da psicóloga é ensinar as crianças a identificarem as suas emoções. Isso é fundamental, porque eu até os 30 e não sei quantos anos, 40 anos, eu não sabia que emoção eu estava sentindo.
E isso é muito importante. É a lexitimia, né? É isso. Agora, em parafatologia, página 39, quinta linha. Gostaria que falasse acerca da ausência da projetabilidade lúcida devido à mágoa sentida. Olha, isso isso está no Projeciologia. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Fatores negativos à projeção consciente. Então, o professor Valdo, ele listou uma série, tem uma série de dificuldades, né, fatores negativos aqui que dificultam a projeção. E uma delas é a mágoa. Então, a pessoa magoada, ela vai ter dificuldade, vai ter autopensenidade instável, ela vai ter ideias obcecantes, monoideísmos, pensamentos saltuários, falta de atenção. Então, tudo isso, ela se junta para ela não conseguir ter uma projeção consciente. Agora, uma outra pergunta aqui. A verbetógrafa, pode-se considerar a mágoa como um traço monárquico? Isso aí eu não sei, não pensei no assunto, mas é provável, porque tem a questão do orgulho, né? Tem a questão... tem muitas emoções envolvidas, mas eu não pensei difícil, realmente. Né, precisar, e pode ter vindo antes da monarquia também. Pode ser que sim, né? Difícil. Aqui ele está perguntando de São Paulo para você comentar no item adoecimentos, na página 41, o item 1, soma, e o item 2, energossoma. Sim, é porque isso aqui, esses adoecimentos, eu peguei, foi uma transparência de uma apresentação do pessoal da consciencioterapia. Eu não coloquei aqui a consciencioterapia porque não era um artigo, aí por isso que eu botei autopsicosiologia. Mas vocês podem ver que em vários livros, hoje tem um que é o câncer, não lembro agora, que fala sobre a influência das mágoas no câncer. Tem vários escritos em vários livros fala sobre isso. Então, a influência desse pensamento negativo, porque eu também coloco que existe uma mágoa que a pessoa tem com ela mesma, que tem a heteromágoa e uma mágoa que é com ela, pelos arrependimentos que ela de pesar que ela provocou. Então, tem isso também, né? Então, esses pensamentos, eles vão interferir no nosso soma e no nosso energossoma, provocando essas doenças, né? Com o tempo, claro que não é uma coisa isolada, mas é porque a pessoa magoada, ela vai... várias outras coisas vão se juntando, né? Até chegar a esse ponto. Somatizando, Agora, em terapeuticologia, na página 41 e 42, ele pede para você comentar o item 2, assistência. Depois tem outros aqui. Porque é a questão também do orgulho, né? A pessoa acha que está certo, e a pessoa acha que naquela situação vivenciada, ela estava certa e ela não abre mão. Então, ela acha que o outro é que errou. Então, e que ela tem razão, ela pode até ter razão, mas se ela quer, assim, quebrar aquele ciclo da mágoa, ela tem que começar a fazer assistência, mesmo ela sabendo que ela está com a razão, mas criou-se um ciclo de mágoa, mesmo o outro tendo a razão, ela tem que fazer assistência
que aí ela vai ver como é a forma de assistir para quebrar esse ciclo da mágoa. Aí ele pede no item 5, autodesassedialidade. A partir da análise das emoções, é o que eu já venho colocando. A pessoa precisa entender qual é a emoção que ela está sentindo, para poder ela provocar até o próprio desassédio. Né? Então, ela se conhecer, ela fazer autoanálise do que ela está sentindo. Agora aqui, de Florianópolis, em Parafatologia, página 39, terceira linha. Poderia comentar sobre a evocação de consciências com padrão nostálgico? Sim, aqui. Isso é porque a pessoa que está com algum problema, que está com mágoa, ou que está com nostalgia, ou que está com ressentimento, ela vai afinizar com que tipo de padrão? Um padrão similar. Então, é isso. Esse acoplamento com consciências com padrões similares. Também aqui, avisando aqui o teletertuliano de Florianópolis, que a outra pergunta ela já respondeu, tá? Também eu vou pular. Agora aqui na página, em trinomiologia, na página 40, poderia ampliar, nessa aqui também já foi, deixa eu pular aqui. Né? Deixa eu ver aqui. Agora em principiologia, página 39, poderia aprofundar o princípio cosmoético do não acompliciamento com a mágoa do outro? Sim, porque, digamos, a pessoa está magoada, aí, de certa forma, faz algum tipo de ofensa à pessoa, né? Então, a pessoa não se compliciar com aquela situação, e sim quebrar o ciclo. Né? Ela tem várias opções, uma delas, ou escolhas, ou ela pode reforçar a situação, ou ela quebrar aquele ciclo. Ou ficar magoado com a mágoa do outro. Né? Não ficar magoado com a mágoa do outro. Muito bem, Regina, nós estamos chegando aqui ao fim. Você viu que, com a quantidade de perguntas que nós tivemos, você tem a obrigação de escrever outro verbete. Então, nós agradecemos aqui o seu verbete, a sua explicação, foi muito bom. Agradecemos aqui a presença dos tertulianos, também a participação dos teletertulianos, e passamos, então, para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 36 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. A Nereida, concurso PEP da Extracons. A Nilce, concurso de imersão em conscienciometria. E a Mara, concurso 40 manobras da CIP. Boa tarde. A Extracons anuncia a 4ª edição do Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestriologia, modalidades presencial, EAD, ensino à distância. Você que reside em outra cidade ou país, tem agora a oportunidade de participar das aulas em tempo real pela transmissão online. Dias 29 e 30 de agosto, 5 e 6 de setembro. Posteriormente, serão realizadas edições do modo complementar presencial nas cidades de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal, Florianópolis, São Paulo, entre outras, permitindo ao aluno o completismo do PEP EAD. Desta forma, o módulo complementar presencial permitirá ao aluno participar das aulas presenciais, práticas e oficinas energéticas. Aproveite essa oportunidade de qualificação interassistencial com as verpons da Extraterrestriologia. Para efetuar sua inscrição, entre em contato com o CIAEC pelo telefone 45 35 25 26 52 ou contate-nos para maiores informações através do e-mail eventos@extracons.org. Contamos com a sua participação
e desejamos as melhores energias. Obrigado. Convidamos todos a participarem conosco. De novembro, no Hotel Mabu Interlúdio. Este curso tem muitas particularidades nos campos bioenergéticos e nas atividades voltadas para aprofundamento na estrutura intraconsciencial, na interassistência e homeostase holossomática. Para ter uma ideia do curso, vou ler 2 dos seus objetivos. Propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo, é um dos objetivos. O outro, favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. Nos próximos dias, nós vamos estar detalhando sobre estes e outros objetivos. Para mais informações, enviar e-mail para conscius@conscius.org.br ou ligar para o telefone 0 operadora 45 2102 1460. Obrigada. Boa tarde a todos. A CIP vem convidar para o curso 40 Manobras Energéticas, que vai acontecer nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, dias 28, 29 e 30 de agosto, aqui em Foz do Iguaçu, na sede da CIP no Discernimento. O 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, com o professor Epicom Mário Oliveira. Ele objetiva promover a vivência das bioenergias, a melhora da autoconfiança na utilização consciente das energias no dia a dia, desmistificando o trabalho com as energias. São 3 dias de intensa malhação energéticas e debate sobre as vivências ocorridas durante os campos. As vagas são limitadas. Inscrições na CIP podem ser feitas pelo telefone 45 2102 1421 após as 15 horas. E também acip@acip. Esperamos vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar todos para participar do curso Sinergismo Interassistencial. É um curso de imersão de 3 dias que ocorrerá no campus de pesquisa IPC Saquarema, Balneário da Paz. O curso tem como objetivo o aprofundamento do trinômio hétero-perdão, autopacificação, felicidade, e visa ajudar a materialização do megaprojeto Laboratório Grupal da Paz. Será ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Para maiores informações, ligue 21 3153 7574. O curso ocorrerá nos dias 10 a 12 de outubro. Para amanhã, teremos o verbete binômio assim, desassim, especialidade energossomatologia, e a verbetógrafa Marguê Vasconcelos. Muito obrigado e boa tarde a todos.